Projetos interdisciplinares. Ferramentas pedagógicas, Arduino e Tinkercad. Olá! Nessa aula vamos conhecer ferramentas pedagógicas específicas para implementação de projetos STEAM e Maker na escola. Vamos falar sobre duas importantes ferramentas que desempenham papéis fundamentais no contexto do aprendizado por projetos na educação atual e que permite aos alunos explorarem conceitos de programação, eletrônica e design de maneira prática e interativa, promovendo a aprendizagem mãos na massa e estimulando a criatividade e preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo real, o Arduino e o Tinkercad. Mas, antes de explorarmos essas ferramentas, precisamos conhecer as características de alguns componentes eletrônicos que utilizaremos em nossos exemplos práticos. Os resistores. Esses componentes limitam o fluxo da corrente em um circuito e são utilizados para controlar a intensidade da corrente que passa por outros componentes, como LEDs e motores. Os capacitores armazenam carga elétrica e são usados para suavizar sinais elétricos, filtrar ruídos ou armazenar energia temporariamente em circuitos. Os diodos direcionam a corrente elétrica para que ela flua em apenas uma direção, protegem circuitos contra a reversão de polaridade e retificam corrente alternada em corrente contínua. Os LEDs são diodos emissores de luz, que emitem luz quando uma corrente elétrica passa por eles. São utilizados para indicar o estado de um circuito ou como elementos visuais em projetos de robótica. Os motores DC operam com corrente contínua, DC, e são utilizados para fornecer movimento aos robôs. Eles podem ser controlados para girar em diferentes velocidades e direções. Os servomotores possibilitam o giro para uma posição específica com precisão em ângulos pré-determinados, geralmente de 0 a 180 graus. Os sensores permitem que os robôs interajam com o ambiente ao seu redor. Podem ser ultrassônicos, de luz, de temperatura, de som, etc. Os microcontroladores são responsáveis por processar dados dos sensores e controlar os motores, entre outros componentes. Arduino. Agora que já conhecemos os principais componentes da robótica educacional, vamos conhecer o Arduino. O Arduino é uma plataforma de hardware de código aberto. Ele é usada para prototipagem eletrônica e desenvolvimento de projetos interativos. E foi criado em 2005 por um grupo de estudantes de design do Instituto de Design de Interatividade de Ivrea, na Itália. O objetivo é ser um meio acessível e fácil de usar para criar dispositivos interativos. Ela foi inicialmente direcionada a entusiastas, artistas e designers. A plataforma consta de placas de circuito impresso com microprocessadores programáveis, em um ambiente de desenvolvimento integrado que nós chamamos de IDE, utilizando então a linguagem de programação baseada em C, C++, simplificada. E também pode ser programado a partir de ambientes gráficos, por meio de código em blocos. Além de possuir uma comunidade online ativa de desenvolvedores. E pode ser aplicada, então, em projetos de robótica, automação residencial, arte interativa e internet das coisas, o IoT. No site da Arduino, você encontra todas as informações técnicas atualizadas sobre seus modelos e também a aba Education, onde é possível conhecer um pouco mais sobre as soluções educacionais empregando o Arduino como ferramenta pedagógica. Acesse o QR Code e leia todas as informações. Modelos de placas. A família de placas Arduino possui diferentes modelos. Entre eles, nós temos o Arduino Uno, o Arduino Mega, o Arduino Uno R3, Arduino Nano, Arduino LilyPad, entre outros.
Nós utilizaremos em nossos exemplos o Arduino Uno como base para os projetos educacionais. Para sua aplicação educacional, a plataforma conta com uma área específica em seu site oficial, Arduino Education, destinada a capacitar os cientistas e artistas do futuro por meio de programas que têm como base a STEAM, com soluções para diferentes modalidades de ensino, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, e que vão gradativamente aumentando sua complexidade à medida que os alunos desenvolvem suas habilidades. Como exemplo, podemos incorporar conceitos fundamentais de programação, codificação e eletrônica por meio do uso do kit inicial de educação do Arduino, que abrange todo o hardware e software essenciais para projetos alinhados ao currículo escolar, permitindo uma aprendizagem prática e envolvente. No contexto do ensino médio, por exemplo, os alunos podem explorar os conceitos de programação e eletrônica por meio do Arduino Uno, que serve como base de muitos projetos interativos. Kit inicial. O kit inicial é composto dos componentes básicos para projetos simples, que envolvem dispositivos de automação, monitoramento ambiental, robôs controlados por sensores, e ele pode ser adquirido pronto ou montado conforme o projeto. Também pode ser montado com objetos e componentes obtidos em sucatas de equipamentos eletrônicos, como LEDs, potenciômetros, motores, etc. Atividade: construção de um semáforo com Arduino. Vejamos como construir um semáforo usando o Arduino, alinhando a atividade com a Base Nacional Comum Curricular e a abordagem STEAM, promovendo habilidades como pensamento computacional, trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade. Para a atividade, precisaremos de um kit inicial do Arduino, contendo placa Arduino Uno, LEDs vermelho, amarelo e verde, resistores de 220 ohms, fios jumper coloridos e protoboard. Também vamos precisar de computadores com acesso a software MBlock, Tinkercad, Scratch ou similar para programação em blocos. Vamos precisar de papel sulfite, cartolina ou papel cartão, lápis de cor e canetas para desenho. Vejamos então o passo a passo da aula. Primeiro, explique o conceito de semáforo e sua importância no contexto urbano. Use recursos visuais. Discuta sobre os componentes básicos de um semáforo, cores e significados e como eles podem ser representados pelos LEDs. Divida a turma em pequenos grupos e distribua os kits de Arduino para cada grupo e forneça um esquema de montagem. Explique o funcionamento básico da placa Arduino. Auxilie, então, os alunos a montar o circuito do semáforo na protoboard, com os componentes LEDs, resistores, fios, mostrando, então, como efetuar as conexões seguindo o esquema de montagem. Explique os fundamentos de programação por blocos. Demonstre como montar o código para controlar o semáforo, para alternar as luzes vermelha, amarela e verde em intervalos de tempo definidos. Incentive, então, para que os alunos alterem o código mudando o tempo de cada cor e realizem testes. Encoraje os alunos para que identifiquem e localizem possíveis erros de código, de conexão de componentes, etc. Depois de tudo funcionando, peça que os alunos montem um protótipo do cruzamento com o semáforo. Use materiais simples, como papel cartão ou cartolina. Promova, então, o compartilhamento de ideias, permitindo que cada grupo apresente seu projeto aos demais colegas. E ressalte a importância da colaboração, criatividade, persistência e compartilhamento de soluções na resolução de problemas. Novos desafios. Proponha novos desafios, como programar sinal sonoro para travessia de pedestres, programar sensor de aproximação para priorizar ações do semáforo, automatizar uma cancela, etc. Esta atividade relativamente simples incentiva os alunos a serem criadores e solucionadores de problemas, explorando o processo de design e construção de um projeto real por meio da utilização de ferramentas tecnológicas, além de promover o desenvolvimento das habilidades do pensamento computacional, comunicação e trabalho colaborativo, alinhadas aos objetivos de aprendizagem da BNCC.
Ao aplicarem conceitos das disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática durante a construção e programação do semáforo, os alunos compreendem a importância da abordagem interdisciplinar na resolução dos problemas do mundo real. Com o vídeo Arduino 5 projetos para iniciantes, podemos aprender sobre o básico da lógica de portas digitais do Arduino a partir do desenvolvimento de 5 projetos diferentes, que utilizam LEDs, buzzers, botões, sensores ultrassônicos e resistores dependentes de luz, os Light Dependent Resistors, que são os LDRs. Acesse o QR Code para assistir. Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma de design 3D e eletrônica. Ela é baseada em navegador web, ou seja, não existe um aplicativo para ela, né? Ela é baseada direto no seu navegador. Ela foi lançada em 2011 pela Kairos 3D e adquirida pela Autodesk em 2013. Em 2015, ela expandiu suas funcionalidades, adicionando uma área dedicada à eletrônica, o que permitiu a criação de projetos interativos, combinando design 3D com circuitos eletrônicos e possibilitando sua simulação antes de sua construção física. Ela é uma ferramenta gratuita, com interface intuitiva e recursos de aprendizado STEAM. Os recursos do Tinkercad podem ser acessados pelo site oficial da plataforma. É necessário apenas registrar-se e fazer o login. Acesse o site através do QR Code. Vejamos como funciona a plataforma. Então vamos ver como nós podemos montar um circuito diretamente no Tinkercad. Então aqui, acompanhem comigo. Então aqui nessa tela, nós temos aqui a minha interface, né, que eu já estou logado, né, já entrei no Tinkercad e eu tenho meus projetos. Então eu posso iniciar um projeto novo ou então montar a partir de um projeto que já está pré-montado ou então que eu já consigo encontrar na biblioteca, trazer para a minha biblioteca, enfim. Eu vou abrir aqui um projeto que já está montado para mostrar para vocês como que eu montei. Então aqui o projeto de um semáforo. Então eu vou lá, abro o projeto. Aqui no caso, então, eu tenho uma placa de Arduino, tenho uma bateria de 9 volts, tenho uma protoboard e tenho resistores e LEDs colocados aqui, já está montadinho, né? Já está bem certinho como que deveria ser a montagem. Mas como que eu fiz isso, né? Então, eu simplesmente aqui do lado direito, nós temos uma biblioteca de componentes. Então eu vou arrastando esse componente, jogo para a tela, né? E depois faço as conexões necessárias, né? Então, ó, joguei uma bateria e joguei o Arduino, né? Então agora aqui, eu vou aumentar a zoom aqui um pouquinho, e para conectar, né, eu conecto num fio aqui e levo, né, aonde que eu vou fazer a conexão. Né? No caso aqui, ficou torto, né? Vamos arrumar direitinho a bateria, né? E vou só conectando. Posso mudar a cor desse fio, digamos, é o positivo, então eu vou mudar aqui para vermelho, né? Tem o fio vermelho. Depois pego outro fio, né? Conecto ali e levo lá para GND, no caso. Mas esse fio deve ser preto, né? Porque é o negativo. Pronto, já está conectado. Meu Arduino está já com uma bateria de 9 volts, está alimentado aqui, né? No caso aqui, comentando o exemplo que eu coloquei para vocês, deixa eu apagar aqui esses que eu acabei de colocar. Então, eu tenho as conexões aqui da bateria, né? Onde estão colocadas aqui. A bateria, ela foi colocada no VIN, né? Na entrada de 9 volts, e aqui uma saída de 5 volts, que eu estou colocando, que está indo lá na minha protoboard para alimentar os meus LEDs. Quando vocês clicam em cima de um componente, é interessante que já tem aqui a identificação e o valor dele, né? Já tem o valor, ele vai mostrar, então você pode alterar esse valor. Digamos aqui, se eu quisesse estar
220, se eu quisesse colocar 360 ohms. Né? Ó, ele já muda a codificação de cores do resistor, né? Certinho, e já faz todo o procedimento. Então, é relativamente simples estar montando aqui o protótipo. Isso evita, então, que vocês queimem componentes. Que nem, por exemplo, se eu não usar esse resistor aqui e conectar o LED direto, ele queima o componente aqui virtualmente. Ele vai mostrar que o componente queimou. Né? Por quê? Porque eu não coloquei o resistor. E isso é interessante pedagogicamente, que você vai explicando, então, como que vai funcionando essas ideias ali de por que aquele componente precisa ter um resistor, né? Então, para funcionar, como que é o funcionamento dele. Então, tudo isso pode ser explorado de uma forma virtual e não, né, prejudicando, então, queimando componentes ali, né, reais. Então, essa é a primeira parte. Primeiro nós, então, montamos o circuito. Então, depois que nós montamos todo o circuito, nós vamos, então, programar. Então, aqui no caso, no Tinkercad, nós podemos fazer a programação em blocos também. Então, nós entramos aqui em código e nós temos os blocos aqui, genéricos, né, para serem utilizados, né, quais as classes deles, e também nós vamos arrastando lá para a nossa direita aqui, né, todos os códigos, como eles estão, né, como que ele vai funcionar. Nesse caso aqui, como é um semáforo, então ele foi dividido em 4 fases, né, para poder acender os LEDs de acordo com a sequência de um semáforo real. Então foi determinado aqui que o LED vermelho está aceso e os outros estão apagados. Daí depois o LED verde acende e os outros apagam, né? E a gente vai montando isso e definindo tempos. Aqui no caso, nós colocamos uma variável de tempo, né? Então, no vermelho fica quanto tempo fica ligado esse LED fica aceso. No verde, quanto tempo, né? No amarelo, no laranja ali, qual é o tempo. Então, vou definindo e vou trabalhando aqui as variáveis. Então, tudo isso de uma maneira prática, né, e fácil de fazer, que é arrastar, então, os blocos para que ele tenha essa lógica que nós vamos depois simular. Vamos agora demonstrar a simulação do código, a exportação do esquema e diagrama de conexões e lista de componentes. Depois que nós montamos, então, o código, então nós podemos simular para ver, né, se ele está realmente funcionando. Para isso, nós apertamos aqui, clicamos no botão Iniciar Simulação. Iniciando a simulação, podem ver na tela que agora, né, nós temos ali a sequência, né, acendendo os LEDs na tela, né, de acordo com os tempos que nós programamos. Vamos ver, eu alterei aquele resistor, vamos ver se ele vai funcionar. Né? Então, acendeu o verde, né, o resistor está funcionando também. Enquanto está vermelho o outro está verde. Então, as fases estão funcionando. Né? Ó, foi para o laranja e agora para o vermelho e acendeu o verde do outro lado. Então, essa é a ideia do semáforo. Né? A lógica está correta, ela está funcionando. Se ela tivesse qualquer coisa errada na lógica, nós viríamos aqui se está, né, como está funcionando. Bem, feito isso, digamos, já sei que funciona, já sei que tem o código, já sei as conexões, eu posso também agora exportar o diagrama. Então, como que eu exporto diagramas? Eu vou parar aqui a minha simulação e eu tenho esse outro botão aqui. Né? Aqui, então, eu tenho o diagrama elétrico, né, que nós montamos lá. Então, todas as conexões estão aqui, né, já formatadinhas, né? Só imprimir, só exportar o PDF ou imprimir. Inclusive, ele tem até já, né, tudo certinho aqui embaixo, né, a folha, como uma folha de projeto mesmo, de um projeto eletrônico. Olhem só, os resistores com todos os valores, os LEDs, a identificação da bateria, o Arduino, em quais pontos, né, pinos ele está sendo conectado, enfim. E também, digamos, eu preciso montar isso e não tenho os componentes. Então, o que eu vou fazer?
eu vou agora aqui, clicar aqui do lado, eu tenho uma lista já, uma tabela de todos os componentes que eu vou precisar para montar esse projeto. Então, o Tinkercad facilita bastante, né, a prototipagem, para até chegar, então, no nosso resultado final, que é, então, o protótipo, né, a nossa maquete ali no mundo real. Vamos agora demonstrar a criação de modelos tridimensionais para impressão 3D. Então, nós já fizemos as conexões virtualmente, já montamos o código, já simulamos, já sabemos o que nós precisamos, mas nós precisamos criar, então, algum modelo tridimensional ali para poder colocar na nossa maquete. Para isso, no Tinkercad, nós temos como também modelar. Então, acompanhem comigo aqui. Eu vou abrir um projeto aqui, né? Então, eu tenho o projeto do semáforo. Então, eu tenho o semáforo aqui. Então, nessa bandeja que nós temos aqui, nós temos uns componentes aqui que foram desenhados. Então, eu desenhei esses componentes aqui, né, utilizando as ferramentas que nós temos do lado aqui. Então, são formas básicas, né? A partir das formas básicas, nós vamos modelando isso, né? Então, se eu coloco um cilindro aqui, eu posso determinar a altura dele, né? Posso fazer todos, olha, eu deixei ali uma altura menor, né? E vou trabalhando ele, vou fazer digamos, eu preciso fazer aqui um buraco nele aqui, digamos, né? Eu posso trazer aqui, né? E deixa eu ver, como é que eu vou fazer? Aí agora, só estou fazendo rapidinho aqui para mostrar para vocês, né? Como é simples você modelar, né? Então aqui eu já modelei, né, um objeto usando só figuras básicas. E também eu tenho na minha biblioteca aqui várias outras categorias de objetos, né, que eu posso também estar carregando e já trazendo para cá para a modelagem. Eu posso, a partir dessa modelagem, depois, exportar esses objetos aqui para a minha impressora 3D. Também, além da impressora 3D, digamos, se for alguma coisa que não tem tanto volume, assim como no caso aqui nós temos o do semáforo, aqui esses volumes e tal, né? Eu poderia já exportar também para a cortadora laser. Ele também exporta para a gente, né? Ele vai exportar também os arquivos para uma máquina de corte a laser. Então, ele é uma ferramenta de modelagem tridimensional, bem simples, bem fácil de ser utilizada, que parte dali da premissa de utilizar já as formas e volumes simples. E a partir dali nós vamos acrescentando ou tirando, né, um volume de outro, né, uma forma de outra, até chegar no nosso produto final, digamos assim, né? Então aqui eu montei as peças de um protótipo de sinaleiro. Então foi a base, a coluna, a outra coluna, a travessa da coluna, uma conexão aqui para conectar a parte de cima do sinaleiro e a parte onde ficam os LEDs. Então isso aqui foi desenhado todo aqui para poder então depois mandar para a impressora 3D e fazer a impressão. Então vocês viram que o Tinkercad ele é uma ferramenta assim bem poderosa em recursos didáticos, né, para você estar trabalhando ali com seus alunos, desde a simulação de um circuito eletrônico, desde você poder ter todos os recursos ali, saber o que você vai precisar, né, dos equipamentos, dos componentes, enfim, e também chegar nesse ponto ali de você já fazer o fechamento, né, onde você vai realizar ali a modelagem do objeto, né, que você está simulando, para depois passar para impressão 3D. E é uma ferramenta que é gratuita, tem acesso livre, né, que é só você fazer então lá um cadastro, né, você pode entrar com a sua senha do próprio Google, né, do seu login do Google, e você já tem acesso a todas essas ferramentas ali. Vamos então agora ver como ficou o nosso protótipo. Então, depois que nós modelamos, né, o nosso
nosso semáforo lá no Tinkercad, fizemos toda a programação, fizemos a simulação, né? Nós podemos então trazê-lo agora para o mundo real. Então aqui, né, eu tenho um protótipo feito lá a partir de, como mostrei para vocês, né, foi impresso diretamente a partir do arquivo que nós fizemos lá no Tinkercad. Então eu tenho aqui as duas travessas, né, foram feitas duas daí, aí foi feito o nosso conector, o nosso poste aqui, a nossa base, e né, as plaquinhas para colocar os LEDs. Depois disso, né, nós fizemos as conexões dos LEDs, todas de acordo com o nosso esquema lá no Tinkercad. E colocamos aqui na placa do Arduino. Né? Então, na placa aqui, nessa nossa placa, nós temos os resistores, né, conectados para não queimar os LEDs, conforme, né, tudo seguindo a simulação que nós fizemos no Tinkercad. Então, depois, um próximo passo seria fazer a ambientação desse semáforo. Então, as crianças, né, os alunos, poderiam estar fazendo ali uma maquete, fazendo toda a ambientação, a rua, né, fazendo as esquinas, os prédios, e colocando, né, digamos, esse dispositivo lá e automatizando esse dispositivo. Isso faz com que eles tenham uma aprendizagem lúdica e prática, né, com as mãos na massa ali, então, e partindo lá de todos aqueles pressupostos, né, do movimento Maker. Então, essa é uma ideia interessante de se trabalhar, então, com os nossos alunos. No vídeo Não Tenho Arduino, como vou aprender? Você terá mais informações sobre como usar o Tinkercad para simular projetos com Arduino, antes mesmo de construí-los no mundo real, ou quando não temos acesso ao kit e seus componentes. Acesse o QR Code. Para concluir essa nossa aula, conhecemos o Arduino e o Tinkercad e vimos como são importantes ferramentas para que você possa aplicar metodologias educacionais mais participativas e práticas, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas do mundo real. Essas tecnologias facilitam a compreensão de conceitos complexos e promovem uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada, alinhada aos princípios da BNCC e da abordagem STEAM. Bons estudos!